Opa, já enxerguei uma função quadrática ali. Sabe por que que eu falei isso? Uma coisa sempre que eu falo para os meus aluninhos queridos do coração é tenta identificar antes de ler a questão qual é o assunto, porque automaticamente isso já vai vindo à sua cabeça, né? Tudo que você tem que saber ou que se precisa para resolver a determinada questão. Então, sabendo que é uma função quadrática, né, você já sabe do gráfico que é uma parábola, e aí você vai analisar os dados que nós temos no enunciado para ver como é que a gente vai atacar a tal da questão, porque eu estou vendo ali já que ele está cobrando uma área de um triângulo PQR, então estou trabalhando aí com funções e também com geometria. Bora lá então ver? Considere a função fx igual a menos x ao quadrado mais cx menos 8. No plano cartesiano, sejam P e Q as interseções do gráfico de f com o eixo x, sendo R e coordenadas A e B um ponto do gráfico de f com B maior do que zero, assinale a alternativa que corresponde ao maior valor numérico possível da área do triângulo PQR. Uma coisa assim que eu sempre menciono em questões que não tem a imagem, que não tem uma figura, é tentar fazer um desenho para ver se a gente consegue enxergar por meio de um esqueminha uma melhor maneira de atacar a questão. Já vou mostrar com mais detalhes o porquê desses pontos de interseções aí no eixo X, mas eu tenho o gráfico que representaria essa função quadrática como um gráfico desta forma aí, com a concavidade para baixo. Como é que eu sei isso? Então vamos começar a nossa conversa aqui olhando para a função quadrática, ó, menos x ao quadrado. Então esse x ao quadrado aqui sempre vai determinar para a gente se a concavidade é para cima ou para baixo. Quem é o coeficiente que está multiplicando o x ao quadrado ali? É o menos 1, que está oculto. Então quando é negativo, concavidade é para baixo. Beleza. Por que eu estou falando isso? Porque se você consegue fazer um esboço, eu já mostro por que intercepta tem dois pontos aí, o eixo x, você consegue identificar ali os pontos P e Q que foram mencionados. Eu vou colocar aqui a P e Q. Quando ele fala da maior área possível do triângulo PQR, necessariamente eu tenho que pegar, já que ele falou que o ponto R pertence ao gráfico dessa função f, necessariamente vai ser o ponto máximo, o valor máximo, ou seja, ele está falando que vértice. Inclusive eu brinco assim sempre, né? Maior, máximo, menor, mínimo, vértice. Então eu vou pensar no ponto Q, justamente no ponto R, perdão, justamente como o vértice desta parábola. Por quê? Porque eu consigo enxergar o triângulo e consigo usar a famosa fórmula base vezes altura sobre 2. A medida da base vai ser justamente a distância entre esses pontos P e Q, e a medida da altura vai ser a ordenada deste ponto R, ou seja, a ordenada eu vou jogar lá no eixo Y. Por quê? Porque eu vou ter exatamente, deixa eu marcar aqui para você, ó, essa distância aqui, ó, e essa distância aqui é exatamente a altura desse triângulo. Beleza? Então, maravilha. Deixa eu só colocar aqui algumas informações, para a gente não ficar só falando. Vamos escrever algumas coisas, né? Vamos escrever algumas coisas. Então, aqui nosso eixo x, eixo das abscissas, eixo y, eixo das ordenadas. Maravilha. Aqui eu vou utilizar a ideia das raízes serem 2 e 4. Você tem algumas maneiras de você enxergar isso, eu quero conversar justamente sobre isso com você. Então, primeiro, quando a gente fala de uma função quadrática, você tem que lembrar lá que a forma geral é assim, né? Uma regrinha, uma lei de formação. Ax ao quadrado mais bx mais c. Então perceba que nessa função quadrática aqui que nós temos aqui, ó, menos x ao quadrado. Então o a é menos 1, beleza? O b é o 6, que está multiplicando x. E o c, termo independente, quem está sozinho, menos 8. Por que eu estou falando isso? Porque uma das maneiras que nós temos de identificar as raízes, usando aquelas famosas formas da soma e produto, relações de Girard. E com essas relações nós temos o seguinte ataque às raízes. Duas raízes multiplicadas, x1 vezes x2, sempre vai dar c sobre a. E perceba que c ali vale menos 8, o a vale menos 1, ou seja, menos com menos mais, duas raízes multiplicadas que vão dar 8. E a soma das duas raízes sempre vai ser menos b sobre a.
Então, o B é 6, então vai ficar menos 6 sobre A, menos 1, menos com menos também mais. Então, as duas raízes que multiplicadas dão 8 e somadas dão 6, por isso 2 e 4. Ah, professor Tatarinha, eu não sei se eu vou conseguir lembrar disso no dia de uma prova, né? É interessante saber, né? Porque você começa a enxergar alguns atalhos. Se por acaso você não lembrar disso, você vai ter que usar a fórmula resolutiva, a famosa fórmula de Bhaskara. Né? X igual a menos B mais ou menos, eu gosto de usar o discriminante delta sobre 2A. Como é que a gente calcula o delta mesmo? B ao quadrado menos 4AC. Então, ao calcular o valor de delta, faz a substituição lá, B a gente já viu que é 6, 4 vezes A que é menos 1, vezes C que é menos 8. Veja que nós vamos ter aqui, ó, 6 ao quadrado, 36, 4 vezes 1 vezes 8 é 32, mais, menos com menos é mais com menos é menos, ou seja, o delta deu 4. E aí nós temos, então, pela fórmula resolutiva, x igual a menos b, que é 6, mais ou menos raiz quadrada de delta, a gente descobriu que é 4, 2 vezes a, que é menos 1. Logo, menos 6 mais ou menos raiz quadrada de 4, que é 2. No denominador, 2 vezes menos 1, que é menos 2. E daqui saem as duas raízes. X1 vai ser menos 6 com menos 2 sobre menos 2. E o x2 vai ser menos 6 com mais 2. Né? Sai daqui, Tatarinha, não faça comigo que eu choro. Sobre menos 2. Então aqui no x1 eu vou ter menos 8 sobre menos 2, que é 4. E no x2 eu tenho menos 4 dividido por menos 2, que vai dar 2. Então era uma outra maneira que se teria para fazer. Maravilha. Voltando. Eu precisava mostrar para você ali o porquê das raízes 2 e 4. Né? Então a gente já tem aqui a informação que esse cara aqui é um ponto de abscissa 2, esse aqui é um ponto de abscissa 4. Consequentemente, a gente sabe que PQ é a distância entre 2 e 4, ou seja, ele mede 2, seja o que for esse 2 aí. Fechou? Então, beleza. Então, ó, só lembrando, a gente vai utilizar a ideia de calcular a área desse triângulo PQR fazendo a formulazinha famosa, base vezes altura sobre 2. E a base é o segmento PQ, que a gente já sabe que mede 2. E aí, para isso, lembra que a gente já conversou, a gente precisa descobrir a medida da altura do triângulo, que vai ser a distância da base até este ponto R, ou do ponto R até a base. Ou seja, nós estamos falando do vértice dessa parábola. E o vértice é interessante porque o vértice é o único ponto que pertence ao eixo de simetria da parábola. Então eu divido a parábola em dois ramos simétricos entre si. E o x do vértice sempre vai ser o ponto médio entre as raízes. Então o x do vértice aqui, ó, caso a gente precise, e vai precisar, vale 3. Deixa aqui deixar reservadinha essa informação para você. Por que eu estou falando isso? Se a gente sabe que o x do vértice mede 3, é claro que dá para usar a formulazinha, já vou mostrar para você, mas se eu pegar esse 3 aqui, que é o x do vértice, e colocar no lugar do x aqui da expressão, na expressão, eu vou descobrir o valor do y, e consequentemente vai ser o quê? O y do vértice. E é o que nós queremos mesmo, porque quando eu descobrir o valor do y do vértice, na verdade eu estou falando da altura justamente desse triângulo que nós precisamos. Beleza? Então a gente vai fazer essa substituição aí. Deixa eu só mostrar aqui para você então, ó, dá uma olhada no destaque que eu fiz aí de amarelo, que aonde tem x eu coloquei 3. Onde tem x, eu coloquei 3. E aí é brincar de fazer continhas. Esse meu destaque aí deu tudo errado, calma, deixa eu melhorar isso. Onde tinha x ali, ó, era para ser o 3. É o 3, né? Só que o meu destaque não deu muito boa ali, não. Aqui agora, ó, ficou melhor de bom, tá certo. E aí ia fazer continha, né? Aquele menos 3 ao quadrado vai dar 9. O 3 ao quadrado vai dar 9. Um detalhe importante, né? Os errinhos da parte básica. Deixa eu aproveitar aí já que... Cuidado, tá?
esse menos 3 ao quadrado, assim, dessa forma que eu escrevi, é diferente do que está aí, ó, menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que é 9, e só o 3 ao quadrado ali, ó, que é 9. Não esquece, isso aqui é diferente, beleza? E aí, menos 9 com mais 18 com menos 8 vai dar 1. Esse 1 aqui é o y do vértice. E, consequentemente, é a altura desse triângulo. E aí a gente consegue ser feliz para sempre, que nós precisamos, estou aqui em cima agora, fazer a base vezes a altura, dividido por 2, ou seja, a área, a maior valor numérico possível da área do triângulo é 1, é o que está na alternativa correta, letra A. Uma outra maneira que você pode fazer, já aproveitando aí para relembrar alguns detalhezinhos importantes, o x do vértice, caso você não tivesse as raízes aqui, precisava, né? Nós temos uma formulazinha, menos b sobre 2a, para calcular o x do vértice. O b, lembrando que é o coeficiente que está multiplicando o x, então é o 6. Então, menos 6 sobre 2 vezes a, lembrando que o a aqui está multiplicando x ao quadrado menos 1. Então, menos 6 divididos por menos 2 vai dar 3. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Então, se você usasse a fórmula resolutiva, a famosa fórmula de Bhaskara, já sabia que o delta era 4, a gente já fez isso. E aí você conseguiria fazer rapidamente também. Então, menos 4 divididos por menos 4 vai dar 1. O mesmo 1 que nós encontramos aqui. Beleza? Então veja aí se ficou bem claro o que eu conversei com você. Se você fez essa prova, me diga se você acertou. Se você está treinando para uma outra prova, faça aí o comentário, né? Uma questão bacana, função quadrática aí, que foi cobrada na UFPR, que precisava calcular a área do triângulo. Não esquece de curtir o vídeo. Valeu, até a próxima. Tchau.